Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o prazer de poder estar aqui contigo e com a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E é uma honra para mim isso. E poder falar um pouco da gestão que eu fui presidente em 96, 97, junto com um grupo de colegas muito trabalhador, assim, que foi o Volney, o Strebe, a Gypsy, a Liane e o Gilberto Brofman, que a gente trabalhou junto muito tempo. Sobre os departamentos que tu falasse, os departamentos já vinham sendo cogitados, assim, tanto na ABP, quanto na própria Sociedade de Psiquiatria e na gestão anterior, que foi a gestão do Cordioli. A gente... vou ter que começar de novo. Sem problema. Tá. A gente foi... Como vai ser Bom, editado? não, tá, então vai ser editado. Não, é que eu esqueci o Calixa aqui. Então eu queria também falar da... Tu queres voltar? Podemos voltar. Vamos, a tua parte já está pronta. É. Tá, então eu começo de novo agora. Tá, então tudo bem. Pode começar de novo. Bom, sem então problema. eu queria agradecer muito à Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul a oportunidade de estar aqui falando da nossa gestão. Eu fui o presidente, mas a gente teve um grande grupo de colegas que nos ajudou. Cito o Volney, a Gypsy, a Liane, o Gilberto Brofman, o próprio Calixa também, o Strebe. Então foi um grupo muito agradável assim, da gente trabalhar, a gente trabalhou muito bem junto. O Sérgio Leukovics era o nosso editor-chefe da revista. O que tu citasse no início assim, dos departamentos, isso foi um movimento que começou, acho que na ABP, um pouco antes dessa data, e já na gestão anterior a que eu presidi, que foi a gestão do Cordioli, já existiu um início, assim, um esboço, talvez, dos departamentos aqui na época, a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Esse movimento dos departamentos foi um movimento interessante, assim, porque eu acho que tanto a BP quanto a própria sociedade viu que a própria especialização dentro da psiquiatria estava fazendo com que alguns colegas começassem a se organizar e não se sentiam tão acolhidos assim no bojo da própria sociedade. Então a sociedade houve por bem de abrir espaços onde colegas que tivessem interesses em comum pudessem se reunir e se dedicar mais a esses interesses, né? Então o pessoal que trabalhava mais com psicoterapia, o pessoal que trabalhava com psiquiatria biológica, o pessoal da interconsulta, que eu fui um deles, o pessoal da infância, da psiquiatria social. Então eram colegas que tinham um interesse particular, assim, que muitas vezes ficava um pedaço, não toda a sociedade, assim. E, na realidade, até existia um certo receio de que essas pessoas pudessem se organizar em outras sociedades e aí, então, diminuir um pouco a força que sempre a nossa sociedade teve, que foi congregar todos os sócios. Sim, né? certo. Isso já tinha sido detectado na gestão do Cordioli, alguns departamentos já tinham mais ou menos esboçado um início lá, mas na gestão que eu presidi, o que nós conseguimos fazer foi regulamentar esses departamentos. Então teve uma Assembleia Geral extraordinária que foi convocada especificamente para essa função, assim, de se montar os departamentos, quer dizer, se montar não, se regulamentar os departamentos. Eu me lembro na época que ela foi presidida pelo Rogério Aguiar. Sim. E aí a gente usou, inclusive, o modelo do regulamento da própria BP para poder fazer adaptado ao nosso meio aqui, o regulamento dos departamentos. Porque eles faziam duas coisas. Primeiro, tinha vamos dizer assim, uma afinidade com o regulamento da BP, os departamentos da BP, e tinha um caráter local, assim, também. Né? E foi uma assembleia muito agradável, assim, porque na realidade todo mundo queria que isso acontecesse, que fossem oficializados os departamentos, e eles começaram naquela época, e hoje a gente vê que os departamentos criaram vida própria, assim, mas continuam dentro do bojo da sociedade, que era o objetivo, né? Sim, abriu-se janelas que depois se tornaram vias, né? Exatamente. Então, assim, é uma forma da sociedade dizer assim, bom, aqui tem um grupo de colegas que, sei lá, estuda mais psicoterapia, por exemplo, vocês querem um espaço especial dentro da sociedade para estudar mais isso, discutir esse interesse comum de vocês,
E a gente conseguiu contemplar, já desde aquela época, né, contemplar esses grupos que tinham uma parte mais especial da psiquiatria, não assim a psiquiatria geral. Né? Certo. E no meu entender, eles vêm funcionando muito bem a nível de sociedade de psiquiatria, agora associação psiquiátrica, né? Como a nível de Associação Brasileira de Psiquiatria também. Lá tem um número muito grande de departamentos, né? Assim como a Mundial tem as sessões da Mundial, são 70 e poucas sessões, é um número bem maior do que o nosso aí. Então, acho que isso foi uma coisa importante assim, da gestão que a gente fez em 96, 97, assim, de poder abrir esses espaços especiais para esses colegas. E que estava em sintonia com com algo que acontecia no Brasil e que também... E também no mundo, né? Claro que a Mundial foi a primeira que fez isso, né? Depois a BP também. Eu me lembro que eu participei, por exemplo, do Congresso do Rio de Janeiro, eu não me lembro agora a data, mas foi lá por 1992, 93, por aí, no Hotel Nacional, isso eu me lembro, da fundação do Departamento de Psicoterapia da ABP. Eu fui um dos fundadores lá. E depois a gente veio trazendo isso para cá também. Eu acho que isso enriqueceu muito a sociedade de psiquiatria, porque, assim, de uma certa forma, acolheu a diversidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, permitiu que cada um tivesse uma identidade própria. Quer dizer, o pessoal que trabalhava com a psiquiatria biológica tinha o seu grupo de estudos, da psicoterapia também, da infância e adolescência também, forense, assim por diante, né? Então foi uma coisa muito boa. E é bom a gente ver assim, aquilo que começou naquela época, assim, cada vez com mais consistência, são grupos assim, que estão trabalhando de forma integrada, a gente vê que o pessoal está contente, está produzindo bastante. Então, é uma coisa realmente muito, muito gratificante. Né? Eu acho que essa foi uma das situações importantes assim, daquela gestão 96, 97. A outra que eu considero importante, aí foi uma sorte minha. Né? Quer dizer, casualmente eu era o presidente da Sociedade de Psiquiatria, quando, na época, o presidente da Higgs era o Martinho Alves. E o Martinho, ele resolveu construir o prédio que fica ao lado aqui da Higgs, que era o prédio das sociedades. Então, assim, ele ofereceu para as sociedades que existiam aqui na Higgs a possibilidade de adquirir uma sala nesse prédio, onde a gente poderia montar a nossa sociedade. Sim. Só para ter uma época, só para ter uma ideia, na época nós tivemos, a Sociedade de Psiquiatria, ela dividia uma sala com a ginecologia e com a urologia. Então, tinha 3 sociedades numa sala que devia ter o quê? Uns 20 metros quadrados, mais ou menos, uma coisa desse tipo. E aí, então, eu digo que eu tive sorte porque era eu o presidente, assim, na época, né? Na gestão do Cordioli, que foi a gestão anterior, teve a Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria, que foi uma jornada de um sucesso muito grande. E então a sociedade conseguiu ficar com um bom dinheiro em caixa e, na época, a diretoria resolveu investir esse dinheiro, então, na construção da nova sede. Foi inaugurada em janeiro de 98, no dia da posse do Sérgio Leukovics, que foi a pessoa que me sucedeu na Sociedade de Psiquiatria. Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante, assim, porque claro que a Sociedade de Psiquiatria já tinha a sua identidade, né, como sociedade tradicional de muitos e muitos anos, enfim, a psiquiatria já estava bem definido o seu campo de atuação, enfim. Mas aí tinha algo consolidado, né? De tijolo, de parede, de chão e tal. Então, assim, bom, aqui é a sociedade. Né? E não era nem alugada, nem nada, isso tinha sido comprado pelos sócios. Então, eu acho que foi uma coisa muito importante. Assim, né? Na época, a gente fez um trabalho de arquitetura dentro, tinha 2 salas ali, uma sala maior de reuniões para a gente, outra sala menor, onde se reunia, eventualmente, um departamento. Se reunia numa salinha menor, ou às vezes até a revista se reunia lá também, e depois de algum tempo, claro, todas as construções vão tendo seu desgaste, né? Foi feita uma nova reforma, então se mudou o layout interno, senão ficou muito, muito bonito, assim. Mas é uma coisa que eu me lembro com prazer, assim, de poder ter tido a sorte de poder participar desse momento importante da sociedade. Tá até hoje lá a placa comemorativa
da nossa obra, né? E esse é um prédio que pouca gente às vezes escapa, assim, porque esse é um prédio, é o único projeto do Niemeyer no Rio Grande do Sul. Originalmente esse prédio da Ama Higgs é um projeto do Niemeyer. Tinha outros prédios aqui, hotéis e coisa e tal, que terminou não saindo, mas o projeto mesmo é do Niemeyer. E o Martinho conseguiu construir o prédio das sociedades em um ano. Foi uma coisa impressionante, assim, a velocidade com que ele conseguiu fazer aquilo. E foi muito, muito bom, assim, a inauguração foi no dia da posse da nova diretoria, então para nós foi realmente um prazer. E a parte, assim, de recursos para a obra, assim, para compra? Depois foi aquilo que eu tinha comentado antes, né? Aquilo foi suficiente? Não, aquilo... Teve que fazer um mutirão também? Não, a gente não precisou fazer um mutirão, porque na época nós fizemos duas coisas, assim, nós fizemos uma diretoria muito austera, assim. Sim. Entende? Então, assim, a gente realmente economizamos, gastamos só no que era estritamente necessário, como tem sido, em geral, as diretorias da sociedade, a pessoa é sempre muito responsável nesse sentido. Mas, assim, o dinheiro que ficou da gestão anterior, ele pôde ser suficiente. Nós precisamos colocar um pouco mais ainda para poder completar, mas, assim, o grosso do dinheiro foi esse do evento anterior, que foi a Jornada Sul Brasileira. E o que a gente conseguiu fazer durante a gestão inteira, já tinha a estabilidade do Plano Real, então a gente conseguiu manter a mensalidade estável durante toda a gestão. Bom, construiu a sede e se manteve. Então acho que foi uma vitória. A equação econômica... foi uma vitória do grupo todo. Né? O Gilberto Brofman, que era o homem do dinheiro, então ele é um cara muito, muito seguro nisso, assim, ele realmente fez uma gestão bem austera, mas que funcionou muito bem. Claro. A gente fez a nossa jornada, que foi em Gramado, foi a última jornada que foi em Gramado, depois todas as outras vieram para Porto Alegre, porque ficava mais prático aqui, não implicava em deslocamento, então acho que mudou um pouco como é que eu vou dizer, o feitio das jornadas, assim, aquela ideia da gente ir para um lugar e ficar 3, 4 dias no lugar, longe de consultório, de pacientes, esse perfil hoje em dia já mudou um pouco, assim, as jornadas são em Porto Alegre, as pessoas ficam, muitas vezes, atendem um paciente, vão à jornada, enfim, atendem uma urgência. Aquela que a gente fez foi a última lá em Gramado. Bom, o terceiro evento seria a participação no Congresso Mundial. No Congresso Mundial. Isso também foi uma outra coisa que foi um prazer muito grande, assim, porque a Sociedade de Psiquiatria, na época a Sociedade, agora é a Associação, a gente tem uma dificuldade para trocar o nome, né? Porque tem uma memória da sociedade já de muitos anos. A Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul é uma das 3 sociedades brasileiras que é vinculada à Mundial de Psiquiatria. Então nós temos a do Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro e a brasileira. São as 3. Então, na época, o presidente da brasileira era o Rogério, do Rio de Janeiro era a Fátima Vasconcelos e eu era do Rio Grande do Sul. E então nós em Madrid, no Congresso Mundial de Psiquiatria, teve a assembleia, que foi uma assembleia muito interessante, assim, porque eu acho que tinha uns 70 países representados, uma coisa mais ou menos assim. Sim. E deu chance de uma integração muito grande, assim, com os colegas de outros países, de outras sociedades, coisas interessantes, assim, até meio longe da psiquiatria, mas na época estava se dissolvendo a Iugoslávia, então com todos aqueles genocídios, assim, na Sérvia, Bósnia, enfim, aquelas situações todas. E eu, por exemplo, eu tive chance de conversar com o colega de lá. Então, assim, sabia, escuta, como é que é o negócio? É verdade mesmo que está acontecendo? E foram, assim, relatos muito... Era difícil de acreditar, né? Era difícil de acreditar, mas por azar era pior do que a gente imaginava. Era pior do que imaginava. Era pior do que a gente sabia, era muito pior. E qual era a relação, desculpe, assim, aproveitando a oportunidade, a relação do regime